Olá, esse é o terceiro de uma série de vídeos, de 4 vídeos sobre otimização restrita, que nós preparamos como uma revisão para a gente prosseguir em frente em Micro 3 nos nossos modelos de equilíbrio geral. Nesse vídeo aqui, no vídeo 2, no último vídeo, nós terminamos comentando que há casos em que o nosso problema de otimização, a solução, nossas regras para achar os pontos de ótimo, podem indicar alguns pontos de mínimos, mais de um ponto de mínimo, mais de um ponto de máximo, e que essas regras também elas não garantem que os pontos de mínimo e de máximo que a gente localizou sejam pontos de mínimos globais ou de máximo globais, só que eles sejam pontos de mínimos locais. Bom, isso então gera uma confusão, porque quando a gente quer fazer um problema de otimização, normalmente nós estamos procurando os extremos globais. Isso dá um certo trabalho de selecionar esses extremos globais entre todos os candidatos a extremos. Bom, ocorre que existem duas famílias de funções, as funções convexas e côncavas, que fazem com que esses problemas desapareçam. Então eu vou falar dessas funções e como que elas fazem esses problemas desaparecerem nesse vídeo. Tá? No próximo vídeo a gente vai dar alguns exemplos de aplicação do que nós vimos nos 3 primeiros vídeos. Para ilustrar meu ponto, considere esses 3 gráficos de 3 funções diferentes, um único argumento, 3 possíveis formas para uma função f de x de um único argumento. Então o que a gente pode ver no primeiro gráfico? No primeiro gráfico eu tenho 2 pontos que passariam pelos nossos testes de condição de pontos críticos, que são os pontos. Vamos voltar no nosso primeiro gráfico aqui, vamos chamar isso aqui o gráfico A, gráfico B e gráfico C. Tá? No gráfico A, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho 2 pontos que são pontos que atendem às condições de primeira ordem, porque aqui no nosso caso, como é uma função de uma única variável, são 2 pontos nos quais a derivada da nossa função é igual a zero, tá certo? E 2 pontos nos quais os menores principais do nosso hessiano, se eu tenho só uma variável, o meu hessiano simplesmente é a matriz formada pela segunda derivada da nossa função. Então, nesses 2 pontos aqui, o que vai acontecer? No ponto x estrela, f duas linhas de x é maior do que zero, que indica que x estrela é um ponto de mínimo. No ponto x duas estrelas, f duas linhas de x é menor do que zero, indicando que o ponto x duas estrelas é um ponto de máximo. Então eu posso dizer x estrela, nesse gráfico aqui, é mínimo local. E x duas estrelas é máximo local. Os 2 pontos atendem às condições, os nossos testes de mínimo e de máximo. Mas o que acontece? Se eu assumir que essa função ela continua indefinidamente à esquerda e também à direita, então aqui ela tem uma curva descendente, essa curva descendente continuaria mais adiante. Deixa eu fazer o desenho um pouquinho. Fazendo a mão livre, agora ficou meio tortinho, mas imagine que ela continue caindo aqui para a esquerda. O que vai acontecer? Se ela mantiver essa tendência, eu não vou ter nenhum ponto de mínimo global, nenhum ponto de máximo global. Então não existem, nesse caso aqui, não existem mínimo ou máximo nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3 pontos de mínimo local, de máximo local, que são os pontos x1, x3 e x5. São
máximos locais. Dois pontos de mínimo local, x2 e x4. São mínimos locais. Eu tenho um ponto de mínimo, de máximo global, que é o ponto x3, né? x3 é máximo global. E eu não tenho nenhum ponto de mínimo global, né? Porque a minha função, tanto à esquerda quanto à direita, estou assumindo aqui, né? Ela vai diminuir indefinidamente, tá? Não há mínimo global. Finalmente, vamos pegar o exemplo C. O exemplo C é interessante, né? Eu tenho infinitos mínimos e infinitos máximos, né? Tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista global, né? Se eu pegar todos os pontos a partir de xa aqui, né? Eu estou assumindo que a minha curva ficou horizontal à esquerda de xa, tá? Então, se eu pegar todo o conjunto, tá? Todos os pontos no conjunto x, tal que x menor do que xa, todos os pontos nesse conjunto, tá? Ou vamos colocar assim, né? Deixa eu colocar de outra maneira, fica melhor, né? Se x é menor ou igual a xa, ou x é maior ou igual a xe é esse pontinho aqui, tá? Ou x maior ou igual a xe, ou vamos pegar só o xa, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ver onde estão os nossos pontos de máximo local, né? Os pontos de máximo local são os pontos nos quais a minha função ela tem o valor máximo na vizinhança, né? Então, todos os pontos para qual x é menor ou igual a xa são pontos de máximo local. Todos os pontos, né, para os quais o x está entre xc e xd também são pontos de máximo local, né? Mas o que é interessante, todos os pontos, né, nos quais x é maior do que xb. Imagine que esse trecho vertical aqui começa com xb, né? Xb bolinha cheia, né? E termina em xc. Xc bolinha cheia aqui também, tá? Então esses trechos estão delimitados dessa maneira aqui. Aliás, enfim, isso, vou colocar dessa maneira, que daí eu vou ter. Tá? Eu também poderia ter bolinhas vazias aqui, mas vamos imaginar que isso esteja acontecendo, né? Então, todos os meus máximos locais são os seguintes. Todo ponto menor ou igual a xa é o máximo local, né? Na vizinhança de qualquer ponto menor ou igual a xa, tá? O valor da minha função nunca vai ser maior do que o valor, né, que essa função assume em xa, tá? Que é o valor que ela vai assumir à esquerda de xa, né? Todo ponto entre xc e xd, inclusive xc e xd, também são máximos locais. O que é interessante é que todo ponto maior que xb e menor do que xc também vai ser um máximo local, né? Porque qualquer ponto que eu pegue nesse intervalo aqui, entre xb e xc, eu consigo desenhar uma vizinhança em torno desse ponto que seja suficientemente pequeno para que os valores da minha função nessa vizinhança sejam exatamente igual ao valor da minha função no ponto de referência que eu escolhi, né? Portanto, esse ponto de referência vai ser tanto um ponto de mínimo e de máximo local, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte: quais são os pontos de máximo local, né? Pontos de máximo local.
São os pontos formados pelo conjunto, né, dos elementos de Rx, tais que x seja menor ou igual a xa, ou x seja maior do que xb e menor do que xc, ou, continuar aqui embaixo, né? X maior ou igual a x. Eu estou vendo que eu botei as letrinhas aqui, então com letras repetidas. Deixa eu só redefinir aqui os nossos pontos, o nome que eu estou dando aos nossos pontos. Eu dei um zoom aqui na nossa página, não queria fazer isso. Perdão que a gente perdeu o foco aqui. Agora sim, né? Voltamos aqui ao nosso quadro como eu queria deixar, né? Então vamos selecionar aqui. Deixa eu só corrigir. XC, essa aqui tinha que ser XD. Esse XD tinha que ser XZ. E esse XZ vai ter que ser XF, né? Então vamos lá. XC, XD. X E e XF. Agora sim, né? Tá, então, o que eu estou dizendo? Ó, se eu tiver um ponto igual a XA, se x for igual a XA ou menor do que XA, eu tenho máximo local. Né? Curiosamente, se o x for maior que XB e menor do que XC, eu vou ter um máximo local também, né? Pelo argumento que eu acabei de fazer para vocês agora há pouco, né? Se o x for maior ou igual a xd ou menor ou igual a xz, eu também vou ter um máximo local. Então, se xd ou xd menor ou igual a x menor ou igual a xz, eu também vou ter o máximo local. Ou, tá? Se o x for maior do que xf, né? Por exemplo, se o x tiver esse valor aqui, né? O que acontece? Eu consigo definir uma vizinhança em torno do x, né? Nos quais o valor de f de x não cresce quando eu saio de x. De fato, ele vai permanecer constante, né? Então, esse ponto vai ser tanto um máximo quanto um mínimo local, né? Então, estou apagando aqui esse esboço que eu fiz. Então, ou x maior do que xf. Esse é o conjunto dos pontos, né, nos quais eu tenho máximos locais, tá? E o ponto de mínimos, os pontos de mínimos locais, os pontos de mínimo local, eles são dados pelo conjunto, vão ser praticamente os mesmos conjuntos, né? Então, pelo argumento que eu fiz agora há pouco, se eu tiver um valor de x menor do que xa, né, na vizinhança desse valor de x, eu consigo definir um intervalo no qual a minha função não cresce, né, em relação a x. Então, esse ponto vai ser um ponto de mínimo local. Então, qualquer ponto, então, qualquer valor de x, então eu conjunto os pontos x pertencente a R, tais que x menor do que xa, ou x maior ou igual a xb e menor ou igual a xc, então xb menor ou igual a x, menor ou igual a xc, ou aqui vai valer o mesmo argumento que eu fiz para os pontos abaixo de xa, se o x for maior do que d e maior do que xd e menor do que xz, tá? Eu vou ter um ponto de mínimo local também, né? Então, se eu tiver xd menor do que x menor do que xz, eu vou ter um ponto de mínimo local também. E se eu tiver um x maior ou igual a xf também, né? Então, ou ainda
x maior ou igual a xf. Então, esse é um caso em que eu tenho infinitos pontos de máximo, infinitos pontos de mínimo, né? Infinitos pontos de máximo local, infinitos pontos de mínimo global. Se eu assumir que a nossa função continua constante à direita de xf e constante também à esquerda de xa, eu vou ter, né, um conjunto de pontos de máximo global e de mínimo global também, né? Então, meus pontos de máximo global vão ser os pontos, aqui vão ser os pontos no intervalo xd, xe, né? Então vão ser os pontos x, x, tal que x está contido no intervalo fechado, xd, xe. E os pontos de mínimo global são os pontos, né, no intervalo de xb até xt, né? Ou seja, x, tal que x pertence ao intervalo xb até xc. Ok? Então, aqui a gente vê que a gente pode ter uma fauna enorme, né? Uma grande variedade, né, no comportamento dos pontos de máximo e de mínimo de uma função. Tá? Aqui eu ilustrei apenas para uma função com uma variável. Né? Se eu tiver mais de uma variável, a complexidade pode aumentar ainda mais. Uma pergunta que a gente pode se fazer é: existem alguns cenários, né, em que eu consigo ter certeza que há apenas um máximo global, apenas um mínimo global? Ou se eu deduzir que tendo um mínimo, esse ponto é um mínimo global, tendo um máximo, esse máximo tem que ser um máximo local, esse máximo tem que ser um máximo global, né? Em que situações a gente consegue, digamos assim, se localizar, né, em um universo mais confortável, né? Eu falo, olha, tem um máximo e só existe esse máximo, tem um mínimo e só existe esse mínimo, por exemplo, né? Em situações a gente não precisa investigar muito o comportamento da função para ver se a gente atingiu ou não um máximo global. E para responder a essa pergunta, vamos lembrar de alguns conceitos, né, relacionados à concavidade e convexidade de uma função. Né? Primeira coisa, né, eu vou dizer que uma função, né, com domínio no Rn e imagem na reta, né, portanto uma função do tipo que a gente está trabalhando, né, eu estou pegando um vetor com n dimensões e atribuindo a ele um número real, tá? N pode ser igual a 1, no caso vai ser uma função da reta na reta, mas pode ser igual a 2, 3, 4, 5, a dimensão que vocês quiserem. Né? Essa função vai ser dita estritamente côncava caso, quando eu pego dois pontos no domínio dessa função, quaisquer dois pontos, vamos chamá-los de x e y, tá? Com x diferente de y, tá? E eu pego qualquer alfa no intervalo 0 e 1, tá? Eu vou ter essa desigualdade. F de alfa x mais 1 menos alfa y é maior do que alfa f de x mais 1 menos alfa f de y. Né? O que é alfa x mais 1 menos alfa y? Bom, alfa x mais 1 menos alfa y é uma combinação convexa entre x e y. Né? E o que é alfa f de x mais 1 menos alfa f de y? Bom, a gente pode dizer que é uma combinação convexa entre f de x e f de y, mas no caso, como f de x e f de y vão ser dois números reais, vai ser uma média, né, ponderada entre f de x e f de y. Isso daqui tem que valer para qualquer alfa, né? Então, para quaisquer dois pontos distintos no domínio da minha função, tá? O valor, né, da função na combinação convexa entre esses dois pontos vai ser maior do que o valor da combinação convexa da função calculada nesses dois pontos, né? dos valores da função calculada nesses dois pontos. Vamos ilustrar isso no caso em que n é igual a 1, no caso em que eu tenho uma função
da reta, nos números reais, porque é um caso que a gente pode ilustrar graficamente de uma maneira razoável, sem perder sem perder a generalidade do conceito, né? Tá, ok? Então, o que eu vou fazer 4 exemplos aqui, né? Nos 2 primeiros exemplos eu vou ter funções estritamente côncavas, tá? E nos 2 últimos eu vou ter funções não estritamente côncavas, tá? Mas eu vou pegar os mesmos 2 pontos, né, no domínio da minha função, tá? E o mesmo alfa. Então vamos trabalhar mais basicamente com os mesmos pontos de referência, mas vamos chegar a resultados diferentes, tá? Então, em todos os casos, tá, eu estou assumindo que peguei um ponto x e um ponto y, é igual, né, nos 4 gráficos, tá? E que f de x e f de y também são iguais nos 4 gráficos, né? Isso quer dizer o seguinte: a minha função f, né, nos 4 exemplos aqui, ela tem que passar por esse ponto e por esse ponto, né? Ela tem que passar pelo ponto x, f de x, pelo ponto y, f de y. Né? Bem, antes de desenhar, esboçar o gráfico da nossa função f, vamos nos perguntar, né, quais são os pontos, né, que correspondem, tá, os pontos que correspondem ao f, a uma combinação convexa de x e y, combinado com uma combinação convexa de f de x e de f de y com os mesmos pesos, com o mesmo alfa, né? Então, só para a gente fazer um exercício, imagine que eu pegue um alfa específico, tá? E nesse alfa específico eu tenho, tá, que alfa f de x mais alfa f de y está exatamente nesse pontinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma flechinha aqui, porque senão vai ficar difícil da gente entender o que está acontecendo, né? Então esse aqui é alfa f de x, tá bom? Mas esse aqui é um alfa zero x mais 1 menos alfa zero y, né? Ok? Quando eu calcular alfa zero com o mesmo peso, de fato aqui eu peguei alfa igual a meio, né? Eu estou tentando fazer isso aqui bem no meio do caminho, e aqui também vai ficar bem no meio do caminho, né? Mas o alfa podia ser qualquer valor, né? Então, mas aqui eu teria, esse ponto aqui seria 1 alfa zero f de x mais 1 menos alfa zero f de y. Ok? Então, o que vai acontecer, né? Pelas regras de proporcionalidade, tá? Da geometria, o que vai acontecer é que esse ponto, né, que determinado por essas coordenadas, né, alfa f de x mais 1 menos alfa f de y, alfa zero f de x mais 1 menos alfa f de y, né, e pela coordenada ordenada alfa 0 x mais 1 menos alfa 0 y e pela coordenada alfa f de x mais 1 menos alfa 0 f de y, tá? Esse ponto aqui ele vai ser colinear com os pontos x f de x e y f de y. Né? O que vai acontecer então é que todas as combinações alfa x mais 1 menos alfa y combinadas com alfa 0 f de x, alfa f de x mais 1 menos alfa f de y, vão estar, né? Vão estar descansando, né? Vão repousar sobre a linha reta, sobre o mesmo segmento de reta. Tá? Aqui não aconteceu isso porque meu desenho não foi perfeito, né? Mas se eu tivesse perfeitamente bem desenhado, tá? Ele passaria exatamente nesse segmento de reta. Então esse segmento de reta, né, a gente diz que é uma corda unindo 2 pontos no gráfico da nossa função.
ele representa todas as combinações, os pares de combinação convexa entre x e y e combinação convexa entre f de x e f de y com os mesmos pesos, né? Com os mesmos pesos alfa e 1 menos alfa, tá? Bom, então, se a minha função é estritamente côncava, por onde tem que passar o gráfico da minha função? Ele tem que passar sempre acima dessa linha reta, né? Por quê? Porque eu estou dizendo que f de alfa x mais 1 menos alfa y tem que ser menor do que alfa, tem que ser maior do que alfa f de x mais 1 menos alfa f de y. Nessa linha reta, nesse segmento de reta, f de alfa x mais 1 menos alfa y é igual a alfa x mais 1 menos alfa y. Então, a curva da minha função tem que passar por cima desse segmento de reta, né? Ela tem que passar pelos dois pontos extremos, porque, por hipótese, esses dois pontos extremos pertencem, né, à nossa função. Então, basicamente, o gráfico da nossa função deve ter uma cara como essa aqui, tá? Eu vou desenhá-lo primeiro aproximadamente, depois eu dou uma ajustada, tá? Enfim, então deve ter a seguinte cara, mais ou menos, ele tem que fazer aproximadamente isso aqui. Que isso é bom. Só ajustando um pouquinho esse trecho inferior aqui para ficar mais preciosismo meu. Pronto, sim, eu acho que tá bom, né? Ok? Então, se esse daqui for o gráfico de f de x, da função f, né? Não vou colocar de x, porque x a gente usou aqui como um argumento, como um número específico. Então, aqui, se esse daqui for o gráfico de f, tá? Essa função aqui é estritamente côncava, né? Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu traçar uma corda, né? Quer dizer, um segmento de reta unindo dois pontos no gráfico da minha função, tá? Esse segmento de reta sempre vai ter que estar abaixo do gráfico da minha função. Por exemplo, se eu unir esse ponto com esse ponto aqui, tá? O meu segmento de reta vai estar abaixo do gráfico da minha função, né? Ok? Deixa eu reproduzir aqui do lado, vou dar um outro exemplo de um f côncavo, tá? Vamos só anotar aqui, né? Aqui f é estritamente côncava. Esses daqui são exemplos, né? Esse daqui é o exemplo A, aqui eu vou ter um exemplo B, aqui um exemplo C e aqui um exemplo D. Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma função estritamente côncava. Tá? Vamos pegar um outro exemplo de uma função estritamente côncava. Aqui essa função é estritamente côncava e ela é crescente. E não necessariamente isso tem que ser verdadeiro. Né? Aqui, como eu desenhei x menor do que y e f de y maior do que f de x, nossa função tem que crescer de x para y, mas ela não tem que ser e não necessariamente minha função côncava tem que ser crescente, ela pode ser decrescente. Se vocês fizerem o espelho dessa função aqui, ela é uma função, vai ser também uma função côncava. Se vocês fizerem o espelho em relação ao eixo vertical dessa função aqui, ela também vai ser uma função côncava e vai ser uma função decrescente, né? Só para esboçar aqui, ela seria uma função cuja curva teria um jeitão como esse aqui, tá? Um esboço bem mal feito, mas também seria uma função côncava, né? Mas vamos então agora pegar o mesmo caso, tá?
Eu tenho então aqui x, f de x, y, f de y, né? As combinações convexas entre x, f de x, y, f de y. Então, nesse ponto aqui, tá? Então, esses dois pontos estão sobre o gráfico da minha função. Eu sei que se a minha função for côncava, quando eu desenhar uma corda, né, um segmento de reta unindo esses dois pontos, o gráfico da minha função deve passar acima desse segmento de reta, tá? Minha função pode também, ela, mesmo que ela sendo côncava, ela estritamente côncava, ela pode, por exemplo, ter um formato diferente daquele formato que a gente havia desenhado. Ela pode ter um formato, digamos, como esse aqui. Não saiu bem, vou fazer de novo. De novo, não saiu bem. Mais uma tentativa. Agora sim. Consegui o que eu queria. Ela pode ter um formato como esse aqui. Deixa eu só modificar um pouquinho esse gráfico para que se evite qualquer mal entendido. Vou colocar esse ponto um pouquinho mais para cá. Acho que agora está com uma cara boa, né, para representar, né? Então ela não é inteiramente crescente, ela é decrescente, ela começa crescente, depois passa a ser decrescente, mas ela é côncava, né? E é estritamente côncava de fato, né? Então esse aqui é um caso em que f também é estritamente côncava, tá? Esse caso B também eu tenho f estritamente côncava. E o nome, né? Como a gente estava falando, por vezes as pessoas dizem que uma função estritamente côncava é estritamente côncava abaixo, né? O que quer dizer isso, né? Na verdade, essa função aqui, ela desenha uma concavidade olhando para baixo, né? Ela tem uma forma de U olhando para baixo, né? Ela faz um buraco, né? Uma cavidade, né? Olhando para baixo, e por isso a gente diz que ela estritamente côncava abaixo. Talvez fosse o termo mais preciso para descrever uma função estritamente côncava, mas o mais usual é usar simplesmente estritamente côncava. Bom, quando a minha função não é estritamente côncava, né? Se o gráfico da minha função, tá, ele for o gráfico de uma linha reta, tá, ou tiver trechos, né, na forma de linha reta, então eu posso ter a minha função com uma cara como essa aqui, digamos, tá? ela começa ponto como esse aqui, tá? Ela começa com a cara que a gente gostaria que ela tivesse, mas chega nesse ponto aqui, ela começa a se comportar de um jeito diferente. Essa função aqui, ela não é estritamente côncava, né? Por quê?
Porque ela tem um trecho em que ela é linear. Se eu uno dois pontos nesse trecho do gráfico dessa função, eu vou ter uma corda que não está abaixo do gráfico dessa função, né? Coincide com o gráfico dessa função. Tá? Nesse caso aqui, eu digo que f não é estritamente côncava. Mas ela vai ser, como a gente vai definir daqui a pouco, ela vai ser côncava. Tá? Mas aqui eu vou dizer f não é estritamente côncava. Côncava. E é claro, né, se a nossa função f for tal que se eu desenhar uma corda, né, unindo dois pontos no seu gráfico, essa corda passar acima do gráfico da nossa função, como por exemplo aconteceria se a cara da nossa função fosse, digamos, algo como isso aqui. Então, nesse caso aqui, a nossa função f também não é, claro, não é evidentemente estritamente côncava, né? De fato, essa função a gente diz que ela não é côncava abaixo, ela é côncava acima. Essa função f a gente vai ver é uma função convexa, tá? Bom, agora, muitas vezes é conveniente, né, incluir, tá, no conceito de concavidade também o nosso exemplo C. Tá? A gente já viu que a função do nosso exemplo C aqui não é estritamente côncava. Então vamos criar um conceito de concavidade mais brando que contemple também o nosso exemplo C. Tá? Então agora eu quero definir uma função côncava da seguinte maneira. Eu quero fazer com que, quando eu desenho o gráfico dessa função, quando eu uno dois pontos, né, sobre o gráfico dessa função por um segmento de reta, esse segmento de reta ele não fique acima do gráfico da nossa função. Então eu quero excluir o caso D, tá? Mas sem perder, eu quero excluir apenas o caso D. Tá? Nesse caso aqui eu vou usar o conceito de uma função côncava, né, e não estritamente côncava, né? Uma função. Então eu vou dizer que essa função f é dita, função f de Rn em R, ela é dita côncava, apenas côncava, caso para quaisquer x e y no domínio da nossa função e qualquer alfa pertencente ao intervalo aberto 0 e 1, eu tenha a propriedade f de alfa x mais 1 menos alfa y é maior ou igual.
esse igual aqui que é importante, né? A alfa f de x mais 1 menos alfa f de y. X, y, alfa f de x, 1 menos alfa f de y. Tá aqui, tá? Então, o que eu estou dizendo? Agora, se eu pego dois pontos no gráfico da minha função, né? Faço, no domínio da minha função, faço uma média ou uma combinação convexa entre os dois pontos, tá? O valor da minha função vai ser igual ou maior do que a combinação convexa entre os valores que a minha função assume nesses dois pontos, em x e em y, tá? E nesse caso aqui, tá? Nesse caso, se eu disser que a minha função é só côncava, né, e não estritamente côncava, tá? Nesse caso aqui, eu incluo agora como côncava ou côncava abaixo, se vocês preferirem, né? Eu só vou deslocar isso aqui um pouquinho mais para baixo para poder... Eu vou incluir, tá, como exemplo de função côncava o caso A, o caso B e também o caso C. Só o caso D que não se trata de uma função côncava, tá? Então aqui eu vou ter f é estritamente côncava e aqui também f também é côncava, no caso A. Côncava ou côncava abaixo, né? Aqui também eu tenho f estritamente côncava, f também é côncava. Aqui também, né, eu tenho f estritamente, não é estritamente côncava nesse caso, mas f é côncava, tá? Ela é côncava, mas não estritamente côncava. E esse é um exemplo de uma função que não é nem estritamente côncava e nem tampouco côncava, né? F não é côncava. Ok? Então, o conceito de concavidade é um conceito menos restritivo, né, do que de concavidade estrita, tá? Toda função estritamente côncava é uma função côncava, mas nem toda função côncava é uma função estritamente côncava. E aqui eu tenho um gráfico tridimensional, né, que ilustra qual que deve ser o gráfico da função de uma função côncava quando a nossa função tem dois argumentos, né? Nossa função tem o domínio da nossa função é o R2, tá? Basicamente esse gráfico vai ser uma superfície, né? E essa superfície ela vai formar uma concavidade abaixo, né? Por isso que a gente diz que ela é côncava abaixo também, ou se vocês quiserem, né? Ela forma uma curvatura para cima, né? Ela forma uma barriguinha para cima, né? Ok? Esse é o jeitão de uma função côncava, né, com dois argumentos, o gráfico de uma função côncava com dois argumentos. Bem, e o que a concavidade de uma função nos diz a respeito da condição de segunda ordem? Bom, muitas coisas interessantes, né? A primeira observação, se eu tiver um ponto x estrela qualquer no domínio da minha função, e se nesse ponto o gradiente da minha função for igual a zero, então, e se a minha função for côncava, então eu posso concluir que x estrela é um ponto de máximo global. Eu achei um ponto no qual o valor da minha função é o maior valor que ela pode assumir em todo o seu domínio. E isso é ilustrado, por exemplo, aqui no nosso no gráfico A, aqui nesse painel aqui embaixo, né? Então, por exemplo, essa função, né, f que é desenhada aqui, ela passa pelo teste de concavidade, porque para quaisquer dois pontos que eu desenhe, né, no gráfico dessa função, quando eu desenho um segmento de reta unindo esses dois pontos, então, por exemplo, nesses dois pontos aqui, tá? O meu segmento de reta vai estar totalmente abaixo do gráfico da minha função. Isso vai ser verdade para quaisquer dois pontos, né? Ela é uma função côncava. E como a gente pode ver aqui, né, o ponto no qual ela fica horizontal, no qual a inclinação dela é zero, como essa função só tem
um argumento, o gradiente dela ser igual a zero significa que ela vai ter uma inclinação igual a zero, a derivada dela é igual a zero. Nesse ponto aqui, eu tenho um ponto que é um ponto de máximo, necessariamente, né? O que a gente pode dizer? A prova desse resultado não é muito difícil, mas enfim, a gente já está perdendo bastante tempo com essa revisão matemática, eu não vou me debruçar nessa prova, né? Mas só dando conta exemplo, pega aqui o nosso caso C, tá? No nosso exemplo C aqui, né? No nosso exemplo C, eu tenho um ponto aqui x duas estrelas, né? No qual a minha função f ela é horizontal, a primeira derivada dela é igual a zero, nesse ponto x duas estrelas, né? Bom, esse ponto aqui, né, claramente é um ponto de mínimo local e não um ponto de máximo local, né? Mas isso significa o quê? Que se eu caminhar um pouquinho à direita de x duas estrelas, o gráfico da minha função vai ficar acima do ponto em que ela fica em x duas estrelas, e se eu caminhar à esquerda também, né? Eu preciso aumentar o valor da minha função quando vou para a direita e para a esquerda de x duas estrelas. E portanto, se eu unir, tá, dois pontos no gráfico da minha função, né, um pouquinho à direita de x duas estrelas, um ponto como esse aqui, né, e um pouquinho à esquerda de x duas estrelas, tá, eu vou ter dois pontos que estão acima do valor de f de x em x duas estrelas. Quando eu uno esses dois pontos por um segmento de linha reta, eu vou obter um segmento de reta que está acima do gráfico da minha função e, portanto, a minha função não passa pelo nosso teste de concavidade, né? Ela não é côncava, né? Não vai ser côncava. Tá? Então, primeiro resultado, né? Se eu tiver uma função côncava, achei as condições de máximo de primeira ordem, eu vou ter local, o ponto que atende essas condições de máximo de primeira ordem não só é um ponto de máximo local, como também é um ponto de máximo global, né? Novamente enfatizando, assumindo que essa função seja definida em todo o Rn, tá? Não tem nenhuma restrição, né, do domínio dessa função que não o conjunto total Rn, tá? Segunda conclusão interessante, né? Se a minha função é côncava, tá? O conjunto dos pontos, né? Esse conjunto aqui, ó, x estrela pertence a Rn tal que o gradiente de f de x estrela seja igual a zero. O que é isso aqui? Isso daqui é o conjunto dos pontos nos quais a condição de primeira ordem é atendida, né? O conjunto dos pontos no qual eu tenho um candidato a ponto extremo, né? Se a nossa função é côncava, a gente sabe que nesses pontos aqui a nossa função assume o valor máximo. Então eu vou ter o mesmo valor em todos esses pontos aqui, tá? Mas mais do que isso, esse conjunto de pontos vai ser necessariamente um conjunto convexo, né? Isso quer dizer, se eu tenho um ponto, digamos, tá? Se eu tenho dois pontos, digamos, um ponto x, se f calculado em um ponto x a, tá? E a mesma f, f calculado em xa, se o gradiente de f calculado em xa for igual a zero, tá? E o gradiente de f calculado em um outro ponto xb também for igual a zero, tá? Tá, se essas duas coisas acontecerem, então necessariamente, né, se a minha função for côncava, né, se a minha função for côncava e eu achei dois pontos nos quais, né, o gradiente de f é igual a zero, então necessariamente o gradiente de f, tá, calculado em uma combinação convexa desses dois pontos, ou seja, alfa xa mais 1 menos alfa xb, tá? Esse gradiente também vai ser necessariamente igual a zero, né, para qualquer alfa pertencente ao intervalo 0, 1. Okay? Xa xp. Então, na nossa linha reta aqui, isso significa o que é ilustrado aqui no gráfico B, tá? No gráfico C, né? Eu estou com os rótulos trocados aqui, né? Deixa eu corrigir isso antes de prosseguir.
esse rótulo aqui deveria ser B. E esse rótulo aqui deveria ser C. Né? Okay, então, vamos olhar aqui para o nosso gráfico C. Né? O que está acontecendo no nosso gráfico C? Bom, a minha função, minha curva, eu tenho aqui uma função convexa, né? Vocês podem ver, eu passo pelo teste de convexa, não, tem uma função côncava. Vocês podem ver que eu passo pelo teste de concavidade aqui, né? Quaisquer dois pontos que eu pegue sobre o gráfico dessa função, tá? Quaisquer dois pontos que estejam no gráfico dessa função, se eu unir esses dois pontos com um segmento de reta, tá? Esse segmento de reta não encontra-se acima do gráfico da minha função, né? Eu tenho um trecho aqui, de fato, em que ele se encontra vai coincidir, né? Se eu pegar esses dois pontos que eu acabei de destacar, o segmento de reta que une esses dois pontos vai coincidir com um trecho do gráfico da minha função, né? Então, eu vou ter aqui, eu posso ter uma situação como essa aqui, né? O segmento de reta que une dois pontos pode coincidir com o trecho do gráfico de uma função, tá? Mas nunca vai estar acima desse gráfico, né? Okay? Então essa função aqui é côncava, embora não seja estritamente côncava, né? E o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto de pontos no qual minha função atinge o ponto de máximo, né? De fato, ela atingiu o valor máximo exatamente no valor em que o gráfico dela é uma linha reta. Essa aqui é uma função com apenas uma variável. Se fosse duas variáveis, ela teria atingido o valor de máximo exatamente na região em que o gráfico dela é um plano horizontal, né? E o que está acontecendo? Então, eu vou ter um intervalo de valores aqui, que seria esse intervalo aqui em verde, né? No qual tá, o gradiente de f é igual a zero. Né? Bom, esse intervalo aqui, ele é necessariamente um conjunto convexo. Tá? O conjunto convexo numa linha reta, necessariamente é um segmento de reta, ou um ponto, ou um segmento de reta, tá? Ou o conjunto vazio. Então, o que eu estou dizendo é, se a minha função for côncava, tá, o conjunto dos pontos de máximo dessa função é um conjunto convexo. Tá? Novamente, a gente podia dar um contra-exemplo olhando para a função, né, no gráfico B. Né? No gráfico B, eu tenho uma função que tem dois máximos locais, tá? Necessariamente, né, essa função não vai ser convexa, porque se eu tenho dois máximos locais, né, quando eu uno, né, quando eu faço as combinações convexas, ou quando eu traço uma linha reta unindo um ponto de máximo local com outro ponto de máximo local no gráfico dessa função, necessariamente, né, esse segmento de reta tem que passar acima do gráfico da minha função, pelo menos um trecho dele, aqui no caso, né, ele inteirinho está passando acima do gráfico da minha função, tá? Então, se eu tiver, então o segundo resultado é esse aqui, né? É o conjunto das soluções dos pontos que maximizam a minha função é um conjunto convexo, né? Se eu tenho dois pontos que maximizam a minha função e a minha função for côncava, né, a média entre esses dois pontos também vai maximizar a minha função, tá? E o que vai acontecer se minha função for estritamente côncava? Bom, se a minha função for estritamente côncava, eu não posso ter o topo da minha função no formato de uma linha reta, se eu tiver só um argumento, ou no formato de uma superfície plana, né, se eu tiver mais um argumento. Por quê? Porque isso contradiz, né, a nossa hipótese de concavidade estrita. Então, se a minha função for estritamente côncava, tá, eu no máximo tenho uma solução ótima, que é o caso do nosso exemplo A aqui, tá? Pode acontecer da minha função ser côncava ou estritamente côncava e ela não ter um máximo, né? Aqui eu tenho no gráfico D, eu tenho, né, o caso de uma função que é côncava, tá? Mas ela não tem máximo, tá? Então, observem que todas essas afirmações que eu fiz, né, enfatizando novamente, elas pressupõem que a nossa função é definida em todo o conjunto dos números reais, né? Isso quer dizer, eu não tenho nenhum limite superior ou inferior para o argumento dessa função. Se eu colocar um limite superior ou inferior para o argumento dessa função, eu posso ter
máximos ou mínimos nos limites dessas funções. Por enquanto eu estou ignorando essa possibilidade. E ignorando essa possibilidade, ou seja, se eu tenho uma função que é definida em todo o conjunto Rn, tá? E essa função é côncava, ela no máximo tem um ponto de máximo, né? E ela pode ter 0 pontos de máximos, que é o que acontece aqui no nosso exemplo D, né? Esse exemplo D aqui, a nossa função não tem nenhum máximo, tá? E novamente, se eu assumir que eu tenho uma função côncava definida em todo o Rn, sem nenhuma restrição, né, aos pontos de Rn no qual era definida em qualquer ponto de Rn, e se essa função é côncava, ela não tem mínimo, tá? Então, um teste de máximo irrestrito, que a gente pode falar dessa maneira, para um teste de extremos irrestritos para uma função côncava, vai no máximo achar pontos de máximo. E mais do que isso, se a função for estritamente côncava, no máximo eu vou achar um ponto de máximo e nunca vou achar algum ponto de mínimo, ok? Muito bem. Ocorre que a concavidade de uma função pode ser testada a partir do comportamento do seu hessiano. Eu vou enunciar os testes, mas não vou provar, mas deixa eu passar um pouquinho a intuição desses testes antes de enunciá-los. Tá? E para passar essa intuição, considere uma função com uma única variável, que é mais fácil de visualizar, como essa que aparece, cujo gráfico aparece na tela de vocês. Então essa é uma função, a gente vê que ela é côncava abaixo, né? Graficamente a gente consegue ver, mas o que vai acontecer se eu escolher um ponto qualquer no domínio dessa função, digamos x estrela, e resolver criar um polinômio de Taylor de primeiro grau, tá? Expandido a partir de x estrela, e fazer o gráfico desse polinômio de Taylor, né? Bom, o gráfico desse polinômio de Taylor vai ser uma linha reta, como esta que aparece agora na tela de vocês, essa linha em cor de laranja. Tá? Eu pus aqui a fórmula da expansão de um polinômio de Taylor de primeiro grau, no caso mais geral, né? Que eu estou falando aqui gradiente de f de x estrela, que na verdade aqui é só a derivada de x estrela. Mas enfim, esse daqui é o nosso polinômio de Taylor de primeiro grau. O que acontece com ele? Ele tangencia o gráfico da nossa curva na altura do ponto x estrela. Isso não é coincidência, isso sempre vai acontecer, né? Sempre que eu desenhar o polinômio de Taylor de primeiro grau de uma função qualquer, tá? Esse polinômio de Taylor ele vai tangenciar o gráfico da curva dessa função nesse ponto aqui. Se a minha função for côncava, a curva da função vai ficar sempre abaixo dessa linha reta que a tangencia, né? Se a nossa função não for côncava, ela vai ter trechos ela vai subir acima dessa linha reta, né? Então, o que eu quero testar é se essa minha curva, de fato, se ela for côncava, ela pode ficar abaixo da linha reta ou pode coincidir em algum trecho com essa linha reta, né? Então, o que a gente quer testar é se essa curva aqui ela fica abaixo, ou melhor, né? Se essa curva aqui nunca passa por cima dessa linha reta em cor de laranja e nunca passa por cima de qualquer linha reta em cor de laranja que tangencie, né, essa nossa curva azul em qualquer outro ponto. Bom, para fazer isso, é muitas vezes mais fácil não olhar diretamente para a nossa função, mas olhar para um polinômio de Taylor de segundo grau. Tá? O que o polinômio de Taylor de segundo grau faz? Né? Ele cola um pouquinho melhor na função do que o de primeiro grau, por quê? Porque além de capturar o sentido de crescimento da nossa curva, ele também calcula a curvatura dessa curva, né? Então, o nosso polinômio de Taylor de segundo grau para essa função aqui é o seguinte. É esse polinômio que apareceu aqui, cuja curva, né, é essa curva em verde aqui, tá? Então ele novamente ele vai ser tangente, né, vai ter a mesma inclinação que a nossa curva em azul, aqui no ponto X, tá? E vocês podem ver que ele gruda um pouquinho mais na curva em azul, né? Mas o que é interessante aqui é o seguinte, quando eu saio do ponto x estrela f de x estrela, para a direita ou para a esquerda, o nosso polinômio de Taylor de segundo grau ele tem o mesmo comportamento que a nossa curva, né? Ele fica para baixo à direita e fica para baixo à esquerda. Se acontecer isso, eu posso dizer, olha, a minha função f de x,
ela está se comportando em torno desse ponto como se ela fosse côncava, né? Se eu fizer esse teste em todos os pontos da curva da minha função e sempre perceber isso, eu posso concluir, bom, então minha função efetivamente é côncava, né? E o que faz com que a minha curva em verde fique abaixo da minha linha em cor de laranja? O que faz com que o gráfico do meu polinômio de Taylor de segundo grau fique abaixo do gráfico do meu polinômio de Taylor de primeiro grau? A única diferença entre a fórmula dos dois, tá, é que no polinômio de Taylor de segundo grau eu pego uma forma quadrática, né, que é baseada no hessiano da minha função, hessiano calculado em x estrela, e calculado com base no vetor das diferenças entre o ponto x e o ponto x estrela. Então, se o nosso hessiano for negativo definido, eu vou ter certeza que eu vou somar, né, para obter o meu polinômio de Taylor de segundo grau, eu vou somar ao meu polinômio de Taylor de primeiro grau um número negativo, porque o hessiano é negativamente definido. E, portanto, que essa minha curva em verde vai ficar abaixo, efetivamente, da minha curva em laranja. Então, se eu perceber que o meu hessiano é negativo definido em todos os pontos do domínio da minha função, eu posso ter certeza que a minha função é côncava. Minha argumentação foi baseada em uma função com apenas uma variável, tá? Mas eu poderia fazer, é bem mais difícil de visualizar, né? A argumentação com uma função com duas variáveis, né? Então, olhem esse gráfico que está na tela de vocês. Esse daqui é um gráfico tridimensional, né? Ou pelo menos tenta gerar a ilusão de três dimensões. Essa superfície em cor mais alaranjada é o gráfico da nossa função, né? E esse plano em cor azulado esverdeada, ele é um plano tangente ao nosso gráfico, tá? Em um ponto, tá? E esse plano foi obtido simplesmente usando um polinômio de Taylor de primeiro grau calculado expandido a partir desse ponto, né? E o que vocês podem ver, né? Como a nossa função é côncava, o plano ele passa por cima, ele toca por cima o gráfico da nossa função, a superfície, né, que corresponde ao gráfico da nossa função. Tá? Uma forma de testar, né, se esse plano passa por cima desse gráfico seria olhar qual que seria, né, a superfície do polinômio de Taylor de segundo grau nesse caso aqui, tá? Ou seja, fazer uma expansão de segundo grau também, novamente, se o nosso hessiano for negativo definido em todos os pontos do gráfico da nossa função, efetivamente eu vou ter passado pelo teste de concavidade, tá? Mas de fato vocês podem ver, né? O gráfico em três dimensões pode ser muito bonito, mas é mais difícil de visualizar, né, o que está sendo dito, tá? E na verdade esse argumento que eu fiz para vocês usando um gráfico de uma dimensão, com uma variável, com duas variáveis, ele se estende, tá, para uma função com n variáveis, tá? Então agora vamos enunciar então as propriedades, né, que os testes que a gente pode fazer para testar, né, se a nossa função é côncava. Então considere, tá, que a nossa função, né, f seja duas vezes diferenciáveis em qualquer ponto de seu domínio, tá? E vamos notar por h de x o hessiano dessa função aqui, tá? Então nesse caso aqui a gente pode afirmar que f será côncava se e somente se o hessiano de f, calculado em qualquer ponto do seu domínio, for semidefinido negativo
em todo ponto x no domínio da nossa função. E a gente afirma que que f vai ser estritamente côncava se vou colocar de outra maneira que vai ficar melhor, vai ficar mais claro. Vamos dizer que se o nosso hessiano for definido negativo, não semidefinido, definido negativo, em todo ponto x em Rn, então f será estritamente côncava. Então, notem, né? Notem a diferença, né, dos dois testes. No primeiro teste, eu estou dizendo que eu tenho uma condição que é necessária e suficiente para garantir que f seja côncava, apenas côncava, né? E essa condição necessária e suficiente para garantir que f seja côncava é que o hessiano seja semidefinido negativo em todo o domínio de f. Tá? A outra condição é uma condição suficiente para garantir que f seja estritamente côncava. Então eu estou dizendo o seguinte: se o hessiano for definido negativo em todo ponto no domínio de f, f é estritamente côncava. Não necessariamente, se o hessiano não for definido negativo em todo x de f, isso não implica necessariamente que f não é estritamente côncava. Tá? Então nem toda função estritamente côncava tem o hessiano definido negativo em todo o seu domínio. Tá? Toda função estritamente côncava, por ser côncava, tem que ter seu hessiano semidefinido negativo em todo ponto de seu domínio. Se, além de ser semidefinido negativo em todo ponto de seu domínio, o hessiano também for definido negativo em todo ponto de seu domínio, a gente tem certeza que a função é estritamente côncava. Se não for, a gente não pode estar certo se a função é estritamente côncava ou apenas côncava sem a concavidade estrita. Assim como as funções ditas estritamente côncavas e as funções ditas côncavas são muito bem comportadas em problemas de otimização, uma outra família de funções também muito bem comportadas são as funções convexas, das quais a gente também pode falar que existem funções convexas e funções que são estritamente convexas. Vou começar definindo o que a gente entende por função estritamente convexa. Uma função é estritamente convexa caso, quando eu considero dois pontos quaisquer distintos no seu domínio, digamos x e y, e um valor alfa entre 0 e 1, uma qualquer também, esse valor alfa, uma combinação convexa entre x e y com os pesos alfa e 1 menos alfa, gera um ponto no qual o valor da minha função é inferior à média do valor dos valores que minha função assume nos pontos x e nos pontos y, também com os pesos alfa e 1 menos alfa. Vocês podem ver que essa definição aqui ela se assemelha muito com a definição
de uma função estritamente côncava. A única diferença é que aqui a gente trocou o sinal de desigualdade, né? Quando a gente estava definindo uma função estritamente côncava, o valor da função calculado na combinação convexa era maior do que a média dos valores da função calculados em cada um dos pontos. No caso da função convexa, o valor da função calculado na combinação convexa é menor do que a média dos valores das funções calculados em cada um dos pontos. E a interpretação gráfica é muito simples. Uma função vai ser estritamente convexa quando, ao unir dois pontos sobre o gráfico dessa função, o segmento de reta obtido vai estar totalmente acima do gráfico dessa função, com exceção, é claro, dos pontos extremos que estão exatamente em cima do gráfico, né? Então, por exemplo, a nossa função aqui embaixo, né, no nosso exemplo A, é uma função estritamente convexa. Essa função aqui, se eu pegar quaisquer dois pontos nessa curva aqui, no nosso exemplo A, e unir esses dois pontos com o segmento de reta, a gente obtém um segmento de reta que fica totalmente acima do gráfico da minha função, com exceção, claro, nos pontos extremos, onde ele vai coincidir com o gráfico da nossa função, né? Então, essa função aqui é estritamente convexa. F aqui é estritamente convexa. Eu acho que agora pega o nosso exemplo no gráfico, nosso exemplo B aqui, né? Essa função aqui, ela não é estritamente convexa, né? Porque eu consigo escolher um par de pontos, tá? Como por exemplo esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Que são tais que quando eu junto esses dois pontos, quando eu faço a união desses dois pontos, quando eu uno esses dois pontos com o segmento de reta, esse segmento de reta não vai ficar abaixo do gráfico da minha função, né? É acima do gráfico da minha função, ele vai coincidir com o gráfico da minha função, né? E nesse caso a gente diz que a nossa função não é estritamente convexa, tá? F não é estritamente convexa aqui. Também não são estritamente convexas, né? A função cujo gráfico é mostrado no nosso exemplo C, né? Aqui, de fato, essa função aqui ela é côncava, tá? Ela é estritamente côncava, e uma função nunca pode ser, ao mesmo tempo, estritamente convexa e côncava ou estritamente côncava e convexa, tá? Bom, e ela é estritamente côncava porque quando eu uno, né, dois pontos sobre o gráfico dessa função, tá? A corda que eu obtenho ela está abaixo do gráfico da função, né? E não acima do gráfico da função, tá? Então essa função aqui, ela claramente também não é estritamente convexa. E a mesma coisa acontece com a nossa última função, né? Porque eu consigo novamente escolher dois pontos sobre o gráfico da minha função, que são tais que, quando eu uno esses dois pontos, aliás, vou escolher até um ponto mais interessante, mais charmoso aqui, né? Mais diferente, tá? Quando eu uno esses dois pontos com segmento de linha reta, esse segmento de linha reta ele não está inteiramente acima do gráfico da minha função, né? Ele tem um trecho aqui nesse meu exemplo, um trecho dele ele fica acima, como a gente deveria esperar de uma função convexa, mas um trecho ele fica abaixo, tá? Então essa função aqui também não é estritamente convexa, também no caso dessa função aqui, né? A gente pode dizer que ela não é estritamente convexa. Tá? Essa função C aqui é côncava, né? Então eu vou escrever aqui que ela é côncava, tá? Essa função C é côncava. F. A
função f, né, no exemplo C, é côncava. E em todos os outros exemplos ela não é côncava, né? No primeiro exemplo, a corda unindo os dois pontos fica acima do gráfico da minha função, não abaixo como deveria ser o caso, tá? Então aqui eu tenho uma função que não é côncava, portanto também não é nem estritamente côncava, né? Aqui a nossa segunda função também não é côncava. A função do exemplo B não é côncava, por quê? Porque eu consigo escolher, né, dois pontos sobre o gráfico dessa função, para os quais, quando eu uno esses dois pontos, a corda que eu obtenho vai ficar acima, né, e não abaixo, né, ou na pior das hipóteses, sobre o gráfico da minha função. Então essa função aqui, ela não é côncava. Não é côncava essa função, tá? E a função do exemplo D também não é côncava, e aqui está evidente porque, né? Eu já desenhei uma corda unindo dois pontos no gráfico da função, que uma parte dessa corda fica acima do gráfico da minha função e não abaixo, né, ou coincidente com o gráfico da minha função, que deveria acontecer no caso de uma função côncava. Então essa função aqui também não é côncava. Bom, mas eu falei a gente já falou de concavidade estrita, convexidade. E a convexidade estrita? Bom, eu defino a convexidade estrita de um modo muito similar ao que eu defini convexidade, mas para uma função ser convexa, a convexidade estrita a gente já definiu, perdão. Eu vou falar agora o que significa uma função ser convexa, não necessariamente estritamente convexa. Para uma função ser convexa, eu imponho algo menos restritivo. Eu vou dizer que se eu pegar dois pontos quaisquer no domínio da minha função e fizer uma combinação convexa entre esses dois pontos, o valor da minha função calculado nessa combinação convexa vai ser menor ou igual ao valor da minha função, a média dos valores da minha função calculada em cada um dos pontos, sendo essa média calculada com os mesmos pesos que eu usei para calcular a combinação convexa. Bom, o que significa isso? Significa que se eu pegar dois pontos no gráfico da minha função e unir esses dois pontos por um segmento de linha reta, esse segmento de linha reta deve estar acima ou, né, na pior das hipóteses, coincidir com o gráfico da minha função. Ele nunca pode ficar abaixo do gráfico da minha função. Então, o que vai acontecer aqui no nosso exemplo? Né? No nosso exemplo, tá? O exemplo do gráfico A, tá? Eu tenho uma função que é convexa, ela já é estritamente convexa, toda função estritamente convexa, pela nossa definição, também será convexa, tá? Então, aqui é convexa. Então, eu estou sendo redundante aqui, se eu já disse que ela é estritamente convexa, ela é obviamente convexa, ela é tautologicamente convexa, tá? No exemplo B, eu tenho uma função que não era estritamente convexa, mas ela é convexa. Quaisquer dois pontos que vocês peguem no gráfico dessa função, eu vou ter e una eles com um segmento de reta, ou esse segmento de reta vai passar por cima do gráfico acima do gráfico da minha função, ou ele vai coincidir, né, com parte do gráfico da minha função. Ele nunca vai ficar abaixo do gráfico da minha função. Então essa função no exemplo B, ela é convexa. Aqui eu tenho f é convexa. No exemplo C, né, eu tinha uma função que não era estritamente côncava e também não é sequer estritamente convexa e sequer ela é convexa, né? Porque agora quando eu uni esses dois pontos eu fiquei com uma corda que está abaixo do gráfico da minha função, tá? Então eu violei a condição de convexidade, essa corda tinha que ficar acima do gráfico, né? Então aqui f não é convexa. E no exemplo D, novamente, mesmo problema, né? F não é convexa porque a linha reta que uniu esses dois pontos que eu escolhi aqui, um trecho desse segmento de reta que uniu esses dois pontos, um trecho dele
está abaixo do gráfico da minha função. Então aqui eu também tenho f não é convexa. Só para deixar completo esse quadro aqui, né, já que a gente está checando convexidade estrita e convexidade simples, a gente pode falar também que eu tenho a função C, do exemplo C aqui, ela não é apenas côncava, mas ela é estritamente côncava. E se vocês quiserem o gráfico de um exemplo de uma função convexa, de fato estritamente convexa, que tenha dois argumentos, aqui vai ele. Esse é um exemplo de um gráfico tridimensional, está gerando uma ilusão de tridimensão, é claro, está sendo mostrado na tela dos dispositivos de vocês, mas se vocês imaginarem isso aqui como três dimensões, vocês podem ver que se eu unir quaisquer dois pontos nessa superfície, né, entre alaranjada, rosa, roxa, esses dois, o segmento de reta obtido vai ficar acima dessa superfície, né? Vai jazer acima dessa superfície. Essa função não apenas é convexa, mas é também estritamente convexa, né? Se eu tiver mais de dois argumentos na minha função, eu não consigo mais visualizar, né, espacialmente o gráfico dessa função, e a definição de uma função convexa é uma definição que passa a ser totalmente abstrata. E enquanto as funções, a concavidade de uma função garante a condição de segunda ordem de problemas de maximização, a convexidade de uma função garante a condição de segunda ordem do problema de minimização do valor dessa função. Mais especificamente, se a gente tem uma função f que é convexa, e eu achei um ponto no seu domínio, existe pelo menos um ponto no seu domínio, vamos chamar ele de x estrela, no qual o gradiente de f calculado nesse ponto x estrela é igual a zero, então esse ponto x estrela é um ponto de mínimo e é um ponto de mínimo global, né? Então, por exemplo, pego o exemplo da nossa função no gráfico A, né? Tá certo? Aqui eu tenho uma função convexa, de fato estritamente convexa, e essa função ela atinge aparentemente um mínimo nesse ponto aqui. Desenhando de novo. Então aqui estaria o nosso x estrela. E por ser a minha função estritamente convexa, esse x estrela é o único ponto no qual eu atingi o ponto de mínimo global, né? E essa é a nossa nossa terceira afirmação, né? Se a nossa função é estritamente convexa, no máximo eu vou achar um ponto de mínimo, tá? Isso supondo, né, como sempre, que a nossa função está indo do Rn no R. Se a gente restringir esse Rn, pode ser que tenha mais, que eu consiga achar mais, que eu consiga achar um ponto de mínimo. Mas de qualquer maneira vai ser no máximo um ponto de mínimo. O enunciado 3 continua sempre sendo verdadeiro. O que acontece é que, se a minha função não for estritamente convexa, eu posso ter um conjunto de pontos de mínimos, né? Então pega essa função aqui, o gráfico B, né? O gráfico B, ele atinge um mínimo e ele fica horizontal nesse mínimo, depois volta a subir. Então eu tenho uma região de valores de x no qual a minha função assumiu o valor mínimo. Eu tentei marcar aqui num tom mais cor-de-rosa, mais lilás, no eixo x, não sei se vocês estão vendo, depois quando vocês pegarem material talvez fique mais visível, né? Mas nessa região aqui, todos esses pontos, a minha função atinge um valor de mínimo. Mas o que acontece? Se minha função for convexa, o conjunto dos pontos nos quais a minha função atinge um valor mínimo, esse conjunto é um conjunto convexo, né? Isso quer dizer que qualquer média qualquer combinação convexa entre dois pontos no qual minha função é mínima, nessa combinação o valor da minha função também será mínimo, tá? E por último, o exemplo C aqui é só para mostrar que não necessariamente uma função convexa tem ponto de mínimo, né? Então, se eu tiver uma função convexa definindo em toda a reta ou em todo o conjunto Rn, essa função convexa ela pode crescer
indefinidamente num sentido, diminuir indefinidamente no outro sentido, e eu não vou ter nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo para essa função. E também a convexidade de uma função pode ser testada olhando para o hessiano dessa função. Então, se essa função for definida em todo o Rn, for duas vezes diferenciáveis, ela será, for duas vezes diferenciável em qualquer ponto do seu domínio, a gente vai dizer que ela é convexa se e somente se, tá, o seu hessiano for semidefinido positivo em todos os pontos do seu domínio. Ela será convexa se e somente se seu hessiano for semidefinido positivo em todos os pontos do seu domínio. E essa primeira condição, né, esse primeiro teste, é um teste que tem que ser passado por qualquer função convexa. Então, ter o hessiano semidefinido positivo em todo ponto de domínio é uma condição necessária para que uma função duas vezes diferenciável seja convexa. Tá? E ela também é suficiente. Então, se eu testar essa função tem o hessiano semidefinido positivo em todo ponto do seu domínio, eu tenho certeza que essa função é convexa. Bom, agora se eu quiser testar a convexidade estrita, bem, nesse caso eu tenho uma condição que é suficiente, mas não necessária, né? Então, se uma função atender essa segunda condição, ela vai ser estritamente convexa. Se ela não atender, não quer dizer que ela não seja estritamente convexa. Ela pode ser estritamente convexa ou pode ser não estritamente convexa, né? Então, se o hessiano for definido positivo, agora estritamente definido positivo, em todo ponto de seu domínio, essa função será estritamente convexa. E a razão para esse teste é similar, eu vou argumentar para a razão desse teste, né, de uma maneira gráfica similar a que eu usei para argumentar pela razão do teste para verificar se uma função é côncava, né? Então, para ver se uma função é convexa, nós vamos fazer para justificar o teste de convexidade de uma função, eu vou fazer um argumento similar ao que eu usei para justificar o teste de concavidade de uma função. Então, considere uma função como essa que está mostrada agora na tela de vocês, né? O gráfico dela está mostrado na tela de vocês. Vamos pegar um ponto qualquer no gráfico dessa função. Tá? Por exemplo, esse ponto, né, que corresponde, cujas coordenadas são x estrela, f de x estrela. E vamos fazer uma expansão de Taylor de primeiro grau em torno desse ponto aqui. Tá? Então, aqui eu vou calcular a derivada dessa função, né? Pegar x menos x estrela vezes a derivada dessa função, mais f de x estrela, e calcular o valor obtido para diversos valores de x. Né? E eu vou obter uma linha reta como essa aqui. Tá? A princípio, né, eu estou ilustrando isso em um gráfico de uma função com apenas um argumento, né? Mas para deixar a ilustração mais genérica possível, eu estou dizendo que eu estou calculando aqui f de x estrela mais o gradiente de f de x estrela multiplicado, o produto interno entre o gradiente de f de x estrela e x menos x estrela. Esse daqui é a nossa função. Então, quando eu faço o gráfico, né, de um polinômio de Taylor de uma primeira ordem, né, associado a uma função em determinado ponto, esse gráfico vai tangenciar o gráfico da minha função, vai ser um hiperplano que vai tangenciar o gráfico da minha função exatamente no ponto x estrela, f de x estrela. Se a minha função for convexa, ela tem que tangenciar por cima essa linha reta em cor de laranja, que é o que está acontecendo aqui no nosso exemplo. Né? Então, para testar se ela tangencia por cima essa nossa linha em cor de laranja, eu posso perguntar o seguinte: se eu me afastar do ponto x estrela, o que vai acontecer com f? Ele vai crescer acima da linha em cor de laranja, ou seja, do meu polinômio de Taylor de primeira ordem, ou vai crescer abaixo? Se crescer acima, ou exatamente sobre esse polinômio, eu sei que a minha função é convexa. Né? E se ela fizer a mesma coisa quando eu reduzo o x em relação a x estrela, né? O gráfico da minha função pode diminuir, mas o gráfico da minha função tem que ficar acima do gráfico da minha reta, né? do gráfico do polinômio de Taylor de primeiro grau. Bom, e para testar se a minha função vai ficar acima do polinômio de Taylor de primeiro grau, pelo menos na vizinhança desse ponto x estrela aqui, o que eu posso fazer é calcular o polinômio de Taylor de segundo grau, né? E ver como ele se comporta nessa vizinhança. Né? Então lembre-se que o polinômio de Taylor de segundo grau, o que ele vai fazer? Além de capturar a inclinação
da minha função, ele vai capturar a curvatura dessa função nesse ponto. Então ele vai ser um pouquinho mais aderente ao gráfico da nossa função do que o polinômio de Taylor de primeiro grau. E ele vai, e se ele disser, se esse o gráfico do meu polinômio de Taylor de segundo grau fica acima do gráfico do meu polinômio de Taylor de primeiro grau, eu posso dizer que pelo menos pertinho de x estrela a minha função se comporta como se fosse uma função convexa, né? E se esse teste se repetir para qualquer valor de x estrela, né, não necessariamente o que a gente escolheu, a minha função vai ser universalmente convexa. Então vou desenhar aqui o nosso polinômio de Taylor de segundo grau. E aqui, evidentemente, como eu já escolhi uma função convexa, a gente vai obter um polinômio de Taylor de segundo grau como esse aqui, que ele todo, né, fica, essa curva em verde que vocês estão vendo aqui, ele todo fica acima do hiperplano que descreve o meu polinômio de Taylor de primeiro grau. Qual que é a diferença entre o polinômio de Taylor de primeiro grau e de segundo grau? Bom, é simplesmente a forma quadrática, né, dada pelo produto da distância entre x, de x menos x estrela, o hessiano da minha função calculada em x estrela, multiplicado de novo por x menos x estrela. Isso quer dizer que se meu hessiano for definido positivo, necessariamente quando eu faço x menos x estrela ser diferente de zero, esse termo que eu estou adicionando ao polinômio de primeiro grau para chegar ao polinômio de segundo grau é positivo, que significa que meu polinômio de segundo grau tem que ficar efetivamente acima do meu polinômio de primeiro grau, o que indicaria, né, que a nossa função, pelo menos na vizinhança desse ponto, é convexa. Se eu fizer o mesmo exercício em todos os pontos, ou seja, se em todos os pontos eu detectar que o meu hessiano é definido positivo, a minha função certamente vai ser convexa. Então esta aqui é a racionalidade por trás dos testes que eu anunciei para vocês.